Boa tarde, meus amores. A nossa aulinha hoje é do livro de ciências. Esse daqui, ó, mãezinha, o verdinho. Esse é da página 32. Nós vamos falar dos seres vivos no ambiente. É o capítulo 3. Vamos ver. Os seres vivos são encontrados em muitos ambientes. As bromélias, por exemplo, são plantas comuns em ambientes de matas, como mostram as ilustrações abaixo. As bromélias aqui, ó. Tem um passarinho aí, né? Essa aqui é a bromélia. E aqui do lado, ó, outra bromélia, né? E tem um animalzinho aí. Então a gente tem duas ilustrações aí que a gente pode ver. Então a gente acabou de ver que os seres vivos são encontrados em muitos ambientes. E vimos que as bromélias, por exemplo, que estão as plantas aí embaixo, são comuns em ambientes de matas, como mostra a ilustração que a gente fez a leitura de imagem. Que outros seres vivos estão representando além das bromélias? Tem dois seres vivos aí. Quais são? Vocês vão visualizar aqui e vão pôr aí nessa questão aqui da primeira setinha. Que animal está se alimentando? Contorne com a cor azul. Aí vocês vão ver qual animal aqui, ó. O ser vivo que está se alimentando aí e vão circular com a cor azul. Tem dois animalzinhos, né? As bromélias se alimentam de quê, ó? Aí aqui as bromélias se alimentam de quê? A pedra ilustrada na primeira imagem é um ser vivo. A pedra, ela nasce, cresce, reproduz e morre? Não, né? E o pássaro, esse é um ser vivo, que ele nasce, cresce, vive e morre. E as plantas são seres vivos. Então, hoje nós vamos trabalhar com os seres vivos, né? Então, temos seres vivos aí, as plantas e os animais. Então, a gente acabou de ver aí que a bromélia é um ser vivo. As plantas, a gente tem que cultivar ela, tem que cuidar dela, porque senão ela morre. Quando a gente pega uma plantinha pequenininha que vai colocar adubo, colocar no vasinho, ela é aquela terra preparada, a gente vai ter que ir lá todos os dias, naquele horário. Não pode ser no sol, né, de meio-dia. O bom é que seja durante pela manhãzinha ou então à tardinha. Aí a gente vai agora. O ser vivo também precisa de alimentação, né? De cuidados, né? Temos ser vivo aí, ó. Os animais, eles nascem também, crescem, reproduzem e morrem. Na página 33, os componentes do ambiente. Cada elemento que forma um ambiente é chamado de componentes. Existem esses componentes vivos, como os animais e as plantas. E os componentes não vivos, que tem seres vivos e tem seres não vivos. Os seres que não são vivos são as pedras, as plantas, o solo, a água, o calor do sol e o ar. Então, se a gente voltar para esta imagem aqui da pedra, ele não é um ser vivo, como Tia falou anteriormente. A água é um ser vivo? Não, é um ser que não tem vida. A água, a pedra, o solo, o calor do sol e o ar, ela não tem vida. E os seres que têm vida, né, são os animais, são as plantas e são as pessoas. Então, todo ser vivo, todos os seres vivos nascem, ele cresce, pode se reproduzir e depois morrerem. Esse processo é chamado ciclo de vida. Os componentes não vivos não têm esse ciclo de vida. Por quê? Porque a pedra, ela não morre, ela não nasce, ela não morre, né? Ela não cresce, ela não reproduz, não. Ela não tem vida. A água também, o sol, o calor do sol e o ar. Já os seres vivos, elas nascem, elas crescem, elas podem se reproduzir e depois morrer. Não pinte apenas os componentes vivos do ambiente. Olha aí, ó. Nós temos a imagem aí de planta, né, da árvore, temos da nuvem, as galinhas, tem os animalzinhos aqui, deixa eu só ampliar. Tem um lago, tem um porco, né, tem um cavalo,
Aí tem o boi, então vocês vão fazer o seguinte nessas imagens, vocês vão pintar os componentes vivos, os seres vivos aí. Será que a casa é um ser vivo? A lua, a nuvem é um ser vivo? O lago é um ser vivo? Não, né? Esses daí a gente viu que não é um ser vivo. A pedra não é um ser vivo, a água não é um ser vivo, o sol não é um ser vivo, nem o ar. E a planta, a galinha, o cavalo e o boi é um ser vivo? É sim, porque eles nascem, ele cresce, ele pode se reproduzir e depois morre. Observe as fotos e converse com aqui no grupo. Vamos lá. Olha, aqui nós temos um girassol, né? Temos girassol artificial. E embaixo ali do outro lado temos girassóis naturais. Olha que lindo. Bem diferente do artificial, né? Então a gente viu fez a leitura dessa imagem, a gente viu. Então as plantas naturais e as plantas artificiais devem receber o mesmo cuidado. Por quê? Essa daqui é aquela artificial que é a de plástico. E essa daqui é aquela natural que é plantada, onde você planta, né? E ela tem que ter os cuidados. Aí vocês vão dizer o porquê. No outro, com o passar do tempo, o que deve acontecer com a planta artificial? O que acontece com ela? Será que ela vai morrer ou vai ficar essa cor artificial aqui, essa planta aqui artificial, o girassol? Ela vai morrer? Não, porque ela não deve ser viva, né? Essa daí é uma planta de plástico. Essa planta de plástico ela vai perder a cor, né? Depois ela pode até sair as folhinhas, né? Se destacar as folhinhas. Mas as naturais, como as plantas naturais, com o passar do tempo, né? Se a gente não cultivar ela, não regar ela, o que pode acontecer? Elas vão morrer, né? Então, porque ela é um ser vivo. Então, nós temos que cultivar. Quando a gente plantar um pezinho de feijão, de girassol, qualquer outra coisa, às vezes uma plantinha, pé de tomate, a gente todo dia lá, regar ela, né? No horário certinho, porque se for um pé de tomate, se for pimentão, vai dar frutos, né? Se for aqui feito um girassol, vai dar flores, né? Então temos que regar. Então o que é que acontece? Se cuidarmos dela, né, ela não vai morrer. Aqui na página 34, as necessidades dos seres vivos. Todos os seres vivos precisam de água para sobreviver. As plantas obtêm água do ambiente por meio de suas raízes, as plantas, né? Os animais terrestres precisam consumir água. Os animais que vivem em ambientes aquáticos se alimentam ou se locomovem de água. Muitos seres vivos precisam de ar para sobreviver. O ar é formado por vários gases, como o gás oxigênio, que é usado pelos seres vivos na respiração na água, também há gás oxigênio, usando na respiração dos seres vivos aquáticos, como os peixes e as águas. A luz e o calor do sol também são necessários à vida. As plantas usam a luz solar para produzir o próprio alimento. Muitos animais, como os seres humanos, se alimentam de plantas. Então a gente viu aqui, ó. Vamos ver aqui. Isso aí é uma rã. Rã é uma bromélia. O girino, né? Que é o filhote da rã aí, ó. Está na água dentro da bromélia. Estão vendo aqui, ó? Essa parte aqui é o girino, que é o filhote da rã. Ela está dentro da bromélia. Ela respira o oxigênio presente na água. Tá vendo aquela água? Ali tá a rã, aqui tá o filhotezinho dela. Então a gente acabou de ver que muitos seres vivos eles precisam de ar para sobreviver. O ar é formado por vários gases, como o gás oxigênio, que é usado pelos seres vivos na sua respiração. A gente precisa de água e também nós precisamos de respirar, né? De gases para respirar. Então, o que é o gás oxigênio, que é usado pelos seres vivos na respiração, na respiração. Já na água também há oxigênio, como a gente viu aí, o filhote da rã, né? Dentro da água,
respirando, né, pelo oxigênio. Então, na água também há gás oxigênio usado na respiração dos seres vivos aquáticos, como os peixes também e as águas. Embaixo aqui. Complete as lacunas do texto. Alguns tipos de rã, sapos e pererecas vivem vocês vão completar, que se acumula em bromélias. A bromélias usa a tracinho do sol e a parte da água retida em suas folhas para se manter viva. Vocês vão ver aí no texto e vão completar. 2. Quais são as necessidades dos animais, como os quais que você tem contato no seu dia a dia? Vamos ver. Quem tem cachorro, quem tem gato, quais são as necessidades dos seus animais, com os que vocês têm aí contato durante o dia a dia? Por exemplo, o cachorro. Quais são as necessidades do seu cachorro aí no dia a dia? Você vai ver se tiver o gato. Tem gente que cria tartaruga dentro de casa, ou então aqueles coelhinhos, né? Aí vocês vão ver e vai dizer qual é a necessidade deles no dia a dia. Vamos ver na página 35. Na prática, vamos ver aqui uma praticazinha. Na água para as plantas. De onde a maioria das plantas terrestres tira água? De que precisa para sobreviver? Vamos investigar com atividades a seguir. Vamos ver. Vocês vão precisar de um filtro de papel, papel toalha, tesoura com pontas arredondadas, luva descartáveis, uma colher, um relógio, 3 vasos com plantas saudáveis. Isso aí vocês têm que perguntar a mãe de vocês se vocês podem pegar esse material. E se vocês não tiverem, não tem problema, não é para comprar. A gente só vai ver aqui como é que a gente vai fazer esses de experimentação aqui que tá vendo aqui do que o menino aí plantou. Vamos ver. Primeiro, reúna-se em casa, né? E conte em 3 círculos de filtro de papel do tamanho de uma moeda grande. Só que vocês, se quiser pegar jarrinhos, os jarrinhos de vocês ou potinhos de manteiga. Não é necessário realizar essa atividade para comprar, não, minha gente, só quem tiver em casa. Depois, vistam as luvas, cavar com a colher um pequeno buraco na terra de cada vaso. Tá vendo aqui o menino fazendo ao lado? Aqui ao lado. Aí depois, coloquem um círculo de papel em cada buraco e cubra esse círculo com terra. Aguarde 10 minutos. É o que o menino tá fazendo aqui, ó. Retire os papéis da terra e aperte cada círculo contra diferentes partes de uma folha de papel, toalha. Observem o que acontece com cada círculo. Então, aí, se vocês fizerem a experimentação aí, né, a experiência de vocês, vão observar o que é que vai ter, qual é o resultado. É aqui tem perguntando, responda para quem fizer. Os papéis estão molhados? Se sua resposta for sim, de onde você imagina que veio a água que molhou os papéis? O 2. Se sua resposta não, você esperava esse resultado. Então, assim, se alguém conseguir, responde. Se não conseguir fazer, não tem problema. Para comprar esse material, não é para comprar, mãezinha. A alimentação dos seres vivos. Cada ser vivo tem um jeito próprio de se alimentar. É na página 36. Então, os animais se alimentam de outros seres vivos. Vamos observar as fotos abaixo que os animais estão comendo. As capivaras, eles estão se alimentando de plantas, como o capim e a grama. Vamos ver o outro aqui. Já a onça-pitária se alimentando de outros animais, como capivaras e jacarés. Tá vendo? Um se alimentando de mato, né? De capim e grama das plantas. E o outro se alimentando de animais. Então, existem animais
que se alimenta apenas de planta, que a gente viu aí que é o caso da capivara. São os herbívoros, como a capivara, o boi, o cavalo e outros animais. Os carnívoros se alimentam apenas de animais, a onça, a aranha e o tubarão, que são exemplos de animais carnívoros, ou seja, são os herbívoros, são que comem plantas, e são carnívoros, aquele que se alimentam de outros animais que a gente viu aí acima, que é a onça pintada, né, a aranha e o tubarão. E animais que comem tanto planta como animais. Como esses animais são os onívoros. É o caso da galinha, do lobo-guará e do mico-leão dourado. As galinhas, por exemplo, comem sementes, folhas, insetos e minhocas. Então a gente viu aí o herbívoro, que é a capivara, né? O boi e o cavalo, que se alimenta de uma planta. E vimos também o carnívoros, que são animais que se alimentam de outros animais, como a onça pintada, o tubarão e a aranha. E também vimos aqueles animais que comem tanto planta como os animais, que são considerados animais onívoros, que são o caso da galinha, o lobo-guará e o mico-leão dourado. Ele come tanto planta como animais. Então, aqui abaixo, primeiro, contorne o nome de um elemento consumido pela capivara. Ovos de ave, será que ele come ovos de ave? Joaninhas é um bichinho. Folhas de plantas, ele come, a gente viu aí que ele se alimenta de plantas como o capim e a grama, né? Ou pernilongos, então ele não come joaninha, ele não come ovos de aves e nem pernilongo. A gente viu aí que a capivara, ela come folha de planta, capim ou grama. Na página 37, as plantas produzem o próprio alimento. As cavernas, como o da foto A, que é a foto aqui embaixo, são ambientes muito escuros em que poucos seres vivos conseguem viver. Lá podemos encontrar algumas sementes brotando, mas as plantas não conseguem crescer e logo morrem. Isso acontece porque as plantas só sobrevivem quando recebem luz, como na foto B. A gente vai ver aqui a foto B depois. Elas usam a luz para reproduzir o próprio alimento. Além da luz, elas precisam de água e do gás carbônico. Serve do ar, a água do gás carbônico é produzido pela respiração dos seres vivos. Olha aqui a foto da letra A. Ó. Não há luz no interior das cavernas, por isso não existem plantas adultas nesses ambientes. Cavernas são de São Bernardo, de São Domingos, Goiás, e a foto foi de 2016. Já aqui, ó, são locais com muita luz e muita água. Favorece o desenvolvimento das plantas, como esse local no Pantanal, né? No Mato Grosso, a foto foi de 2015. Então, a diferença entre a foto da letra A e a foto da letra B. Na letra A, as plantas não podem se desenvolver, não podem se reproduzir. Nas da letra B, com certeza, elas podem se reproduzir. Por quê? Porque tem água, né? Tem luz do sol, né? Tem aí, ó, toda esse foto da letrinha B são locais com muita luz e muita água, onde favorece o desenvolvimento das plantas, né? Como no local que a gente tá vendo aí visualizando, é diferente do A. O A tá escuro, não tem água, não existe plantas, né? Esse ambiente da caverna aí tá bem escuro e bem seco. Então as plantas, elas só produzem seus próprios alimentos. A gente viu que na letra A são ambientes muito escuros, em que poucos seres vivos conseguem viver, porque ali não tem água, né? Escuridão, eles vão morrer. E na letra B, elas usam a luz para produzir o próprio alimento. A luz, né?
E tem também a questão do fator do gás carbônico da água também. Então, duas fontes aí são diferentes, né? Então, para as plantas se desenvolverem, elas precisam de luz e de muita água. Na questão 2, escolha a palavra do quadro que melhor completa a frase. Vamos ver. Então, a gente vai escolher a palavra do quadro que melhor completa a frase. Produzem, escondem ou encontram. Vamos ver. Aí embaixo tem as plantas, o próprio alimento. Será que as plantas produzem seu próprio alimento? Né? Será que esconde ou encontra? Então, produzem seus próprios alimentos. Então, essa hoje foi a nossa atividade de ciências sobre os seres vivos e não vivos. A gente viu que os seres vivos são os animais e as plantas e as pessoas. E os não vivos são o solo, são a água, são o calor do sol e o ar. Eles não têm vida, né? Eles não se reproduzem, isso daí. Mas seres vivos que se são os animais e as plantas, né? Eles nascem, eles crescem, podem se reproduzir e depois morrem. Façam essa atividadezinha, leia com a ajuda da pessoa que está lhe ajudando, a mamãe, o responsável. Façam tudo direitinho, não se esqueçam. Se tiver dúvida, é só dar um oi, mãezinha. Pode ligar que eu retorno, tá certo? Já que tem muitas mães dizendo que não tem condições de fazer chamada de vídeo, porque gasta, né? A internet, vocês não têm internet suficiente, mas não tem problema, é só dar um oi no zap que eu ligo novamente, eu ligo de volta, tá certo? E posta lá a atividade, não acumula atividade, tá certo? E a voz tá meia, eu tô muito gripada. Um beijo no coração de cada um de vocês.